Seminário Estadual de Vereadores que começa agora com a primeira palestra desse seminário estadual, o VESC 45 anos. Nesse ato, nós convidamos para presidir a mesa dos trabalhos o vereador Ivo Schaeffer, do município de Anchieta. Uma salva de palmas. Obrigado, vereador Ivo Schaeffer, por ter aceito o convite. Pode sentar lá, fica à vontade. Né? E agora vamos assistir à primeira palestra desse Seminário Estadual de Vereadores 2018 da UVESC, 45 anos, com o palestrante Bernardo Meirelles. Bernardo Meirelles, diretor do setor público da Neoway, que vai falar com a palestra com o tema Como utilizar o Big Data para melhorar a arrecadação municipal. Assistam. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite feito pela UVESC aqui para que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre esse quesito de tecnologia com os senhores. É sempre um prazer poder estar conversando com vereadores, com pessoas dos entes públicos sobre tecnologia. Meu objetivo é comentar muito sobre tecnologia, mas falar pouco de tecnologia com os senhores, porque a gente hoje percebe efetivamente que os municípios brasileiros e catarinenses não são diferentes. Nós temos muita dificuldade tecnológica dentro dos nossos municípios, mas efetivamente precisamos colocar tecnologia neles para ultrapassar e para começar a fazer diferente. Quando nós falamos de aumento de arrecadação e mitigação de riscos, não é diferente. A gente obrigatoriamente precisa começar a trabalhar com tecnologia para conseguir dar efetividade dentro disso. Nós temos muito vistos os municípios com dificuldades financeiras e não é possível nós conseguirmos mudar este momento do Brasil sem que a gente tenha tecnologia implantada, sem que a gente tenha diferentes visões dentro desses municípios, dentro dessas situações. Eu vou tentar ser o mais breve possível com os senhores, tentar falar o mínimo possível de tecnologia e o máximo possível de operação dentro dos municípios dos senhores, de como que nós poderíamos mudar um pouco para efetivamente ter esses benefícios de aumento de arrecadação municipal. A gente hoje tem vivido um momento brasileiro, um momento nas nossas empresas, nos nossos municípios, ao qual todos os momentos nós precisamos tomar decisões empresariais, decisões governamentais extremamente importantes e extremamente difíceis dentro do nosso município. Só que muitas vezes todas essas decisões, esses momentos de pautas dessas decisões, ainda são feitas muito nas visões de achismos, nas visões de eu acho que, nas visões de eu penso que. Enquanto, na verdade, a gente já deveria estar utilizando tecnologia para conseguir ter essas visões. Existem algumas tecnologias que têm vindo para auxiliar os municípios dentro de todas essas tomadas de decisões. Por exemplo, a internet das coisas, por exemplo, o próprio Big Data e, por exemplo, a nuvem. São tecnologias que já estão presentes hoje nas grandes instituições brasileiras, mas hoje ainda muito pouco dentro dos municípios que nós temos transacionado. Só que elas não são de difícil acesso. Efetivamente, nós precisamos entender o para que nós precisamos utilizar essas tecnologias dentro do nosso município. Quando a gente fala de Big Data, é entendido que muito se fala sobre essa tecnologia no Brasil, mas pouco efetivamente se faz. Porque ela é uma tecnologia que o conceito ela é muito simples, mas a operação nem tanto. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente vai falar de 4 grandes nomes para esse conceito. Volume, velocidade, veracidade e variedade de dados. Quando a gente olha para os nossos municípios,
a gente começa a ver todas essas situações, menos a velocidade dentro dos dados e muitas vezes também uma dificuldade na veracidade. Quando nós falamos, por exemplo, de dados de munícipes, ao qual são oriundos de dados das nossas secretarias de fazenda, das nossas procuradorias, secretarias de saúde, secretarias de educação, e que muitas vezes esses dados, essas informações sobre as pessoas e sobre as empresas dos municípios, elas acabam não se conversando. Quantas vezes os senhores não se depararam em uma decisão, por exemplo, ao qual estavam vendo dentro das secretarias? A mesma pessoa que estava reclamando de um buraco, por exemplo, dentro do município, ela estava utilizando o sistema de saúde de maneira indevida, estava utilizando o sistema de educação e, ao mesmo tempo, era um devedor municipal dentro da fazenda. Só que como essas entidades acabam muitas vezes não se conversando e não tem tecnologia para cruzar esses dados e efetivamente tomar decisões, nós não conseguimos entender este munícipe do que nós chamamos de visão 360. Nós acabamos verificando apenas a visão unitária de cada uma das secretarias e muitas vezes não podendo passar aos governantes públicos um processo de decisão com mais informação. Eu particularmente sou um apaixonado pelos esportes e eu gosto muito de tangibilizar essa visão de Big Data dentro do esporte. Hoje, quando nós falamos, por exemplo, de Fórmula 1, cada milímetro dos sensores dos carros de Fórmula 1, ele capta dados em milissegundos, para que quando você vai fazer uma ultrapassagem, as pessoas saibam exatamente qual é o melhor momento de se realizar essa ultrapassagem. Isso é tomar decisão baseado em dados. Falando de futebol, e a gente acabou de finalizar a Copa do Mundo, a gente vê hoje no Campeonato Brasileiro, por exemplo, grande parte dos jogadores jogando com o que a gente tem visto, um famoso sutiã. Só que, na verdade, esse sutiã nada mais é do que um GPS que está emplacado dentro dele, para que ele saiba exatamente qual é a aceleração, qual é a quantidade de quilometragem percorrida dentro do campo, ou seja, dados ao qual baseiam decisões no dia a dia. E a gente tem visto que muito pouco disso ainda é feito nos municípios brasileiros. Quando a gente olhava para um universo não tão longínquo de tempo, o processo de decisão empresarial, ele era pautado em algumas situações. Nós precisamos entender o potencial de alguma situação, mapear os concorrentes dessa situação, entender qual era o nosso addressable market, nosso serviceable market, para entender efetivamente qual é o nosso mercado-alvo de determinada ação municipal ao qual nós iríamos fazer. E muitas vezes, quando nós precisamos fazer isso, o que nós fazemos? Nós deixamos na mão de um terceiro. Nós contratamos uma consultoria para tomar as decisões empresariais dentro do nosso município. Enquanto isso deveria sim acontecer até alguns anos atrás, quando a tecnologia não estava presente para nos possibilitar a tomar essas decisões nós mesmos. Porque o mundo de informações e o mundo de dados, ele era um mundo muito similar ao que a gente via dentro da famosa Blockbuster e Netflix, das locações de vídeos. A gente precisava comprar um dado sobre uma empresa ou sobre uma pessoa no mercado para tomar alguma decisão empresarial quanto a isso. Só que do mesmo jeito que a Blockbuster morreu e a Netflix nasceu, o mundo de dados, ele não é mais um mundo de compra de dados unitárias, ao qual eu quero em um momento saber sobre a pessoa Bernardo, em outro momento saber sobre a pessoa XPTO. Eu tenho a possibilidade hoje de assinar a informação em tecnologia de Big Data, para que você possa entender todos os seus munícipes ao mesmo tempo, todas as empresas que complementam o seu município, para tomar uma decisão muito mais macroeconômica e muito mais macrogerencial do que efetivamente uma decisão em cima de uma informação que é oriunda de um munícipe ou de uma pessoa. Porque o nosso objetivo no final do dia, ele é efetivamente encontrar a nossa agulha do palheiro. Tomar as decisões assertivas dentro da nossa gestão, para que a gente consiga ter resultados financeiros. E quando a gente fala de aumento de arrecadação ou de mitigação de riscos, não é diferente. A todo dia nós precisamos tomar decisões dentro dos nossos municípios, só que muitas vezes essas decisões, elas não são baseadas em dados, elas são baseadas em situações que acontecem no dia a dia da nossa prefeitura. Com isso a gente começa a se deparar com algumas situações que a gente tem visto do que é o pré-tecnologia, digamos assim, e o que pode ser o pós-tecnologia. Quando a gente fala de municípios
que ainda não tem trabalhos com tecnologias de Big Data, a gente começa a se deparar com o quê? Muita dificuldade em encontrar informações sobre os munícipes. Como eu comentei, as secretarias acabam não se conversando e o mesmo munícipe que é um devedor, ele utiliza o sistema de saúde e ele reclama da nossa população. Dificuldade em priorizar a nossa equipe de fiscalização. Então é uma equipe extremamente reativa, ao qual espera denúncias fiscais para ir atrás efetivamente de alguma informação e entendimento. Cadastros extremamente desatualizados e registros inválidos, o que nos impossibilita muitas vezes cobranças de débitos, sejam de IPTU, sejam de ISS. Eu particularmente me deparei com um município dos maiores, um dos 50 maiores municípios brasileiros, ao qual nós iniciamos trabalhos recentemente, e eu me deparei com 50% das dívidas de IPTU que estavam saindo da fazenda e indo para a procuradoria, saindo sem CPF. Ou seja, impossibilitando com que a procuradoria conseguisse colocar essa dívida no judiciário e cobrar a dívida de IPTU municipal. E muitas vezes a gente querendo aumentar a arrecadação, sendo que a gente não consegue nem cobrar efetivamente as pessoas que já nos devem dentro do município. Uma visão extremamente limitada do contribuinte e do fornecedor, uma grande preocupação das pessoas, dos gestores públicos, em contratar empresas e essas empresas muitas vezes estarem ligadas a atividades fraudulentas. Eu tive conversando com um prefeito há alguns dias, que recebeu uma doação e a campanha dele, por exemplo, não fez uma ligação e verificou que essa pessoa era beneficiária do Bolsa Família, ao qual ele estava recebendo a doação. Hoje ele está prestes a ser cassado, por exemplo, por uma simples não verificação de dados de uma doação eleitoral. Uma comunicação extremamente informal dentro dos municípios, extremamente boca a boca, novamente sem utilizar tecnologia. E na verdade a tecnologia ela já está aqui para auxiliar todos esses processos. E quando a gente fala especificamente em aumentar a arrecadação, quais são as grandes visões que a gente consegue auxiliar quando a gente fala de Big Data? Segmentar perfil de devedores. Quantos milhões de reais os municípios dos senhores não têm de dívidas dos seus contribuintes? Só que muitas vezes as procuradorias e as fazendas, elas estão indo atrás dos grandes devedores. Enquanto muitas vezes os grandes devedores, eles já fizeram um maquiado tão grande nos seus bens, que você não vai conseguir recuperá-los. Muitas vezes existe um meio termo, digamos, de devedores, ao qual existe muito mais possibilidade de pagar os débitos municipais do que efetivamente os grandes devedores. E a gente precisa dar foco na nossa procuradoria, na nossa fazenda, nessas cobranças. Levantamento de ativos e avaliação deles, veículos, propriedades e imóveis, para efetivamente penhorar essas visões. Mapeamento de laranjas e agir contra fraudes. Nós fizemos um cruzamento em um cliente nosso, que é a Procuradoria do Estado de São Paulo, ao qual a gente identificou inúmeras pessoas beneficiárias de Bolsa Família que eram sócios das empresas devedoras do Estado. Ou seja, claramente um laranja que está por detrás dessa empresa e muitas vezes eles não sabiam que tipo de ação tomar contra isso. Formar e analisar grupos econômicos, uma grande dificuldade de análise de grupamentos econômicos nos casos de desconstituição de personalidade jurídica, por exemplo. Descobrir conexões empresariais e participações societárias, muitas vezes em processos licitatórios, ao qual muito se fala sobre os famosos cartéis, mas pouco se consegue provar que eles existem, porque a gente não consegue ligar essas empresas. E efetivamente localizar e entrar em contato com devedores e partes relacionadas. Ou seja, cobrar a dívida efetivamente. Nós precisamos entender que a tecnologia de Big Data, ela veio para auxiliar todos esses processos. Ela veio para cruzar dados ao qual o município tem sobre os seus contribuintes, com diversos dados que o mercado tem sobre as mesmas pessoas e empresas. Só que muitas vezes, uma pessoa que está dentro do município e que, por exemplo, tem uma arrecadação XPTO para o município, essa pessoa não consegue ser vista também como uma pessoa que trabalha com vínculo CLT há mais de 10 anos dentro da mesma companhia e deve, por exemplo, para o município, ou seja, tem capacidade financeira de pagar as suas dívidas. E quando a gente fala de principais ações ao qual podem ser utilizadas com Big Data, a gente vai falar de, primeiro,
a grande situação e a grande necessidade dos municípios? Atendimento ao cidadão e ao contribuinte. Ou seja, a partir do momento que a gente conhece melhor o nosso contribuinte, a gente sabe informações sobre eles diferentes das que ele passa para o município, a gente consegue ter uma visão de atendimento a ele muito melhor e muito mais eficiente. Visões de atividades de compliance e prevenção à fraude, eu vou mostrar alguns exemplos depois na prática para vocês. Visão de cobrança administrativa e judicial de dívida ativa, a gente sabe as dívidas que os municípios têm hoje, e muitas vezes disse que são as piores dívidas a serem cobradas. Efetivamente elas são dívidas difíceis de serem cobradas, mas existem dívidas muito piores que elas que estão sendo cobradas, porque a atividade de tecnologia já está presente. Aumentar a arrecadação fiscal, a gente hoje vê uma fazenda extremamente reativa esperando denúncias, enquanto a gente pode cruzar dados, por exemplo, um dado que os municípios todos já têm de nota fiscal eletrônica, e cruzar para entender qual é o porte dessas empresas, qual é o setor de economia delas, para que a gente crie um perfil de contribuição dentro de cada setor de economia e consiga ver quem está fora desse perfil, quem são os possíveis sonegadores de impostos municipais. Auxiliar nessas atividades de fiscalização, dar mais velocidade a elas, atualizar cadastro e ter novas informações sobre estes contribuintes, cumprir algumas legislações para que os governantes públicos não estejam expostos a alguns problemas, e visualização de estudos econômicos e tributários, ou seja, quando a gente toma uma decisão, por exemplo, de diminuir ou de aumentar determinado imposto dentro do nosso município, que a gente saiba o porquê nós estamos fazendo isso. Porque esse setor está demitindo muitas pessoas, ou porque ele está admitindo, porque tem abertos muitas empresas dentro desse setor, enfim, que a gente possa tomar decisões efetivamente baseadas em dados, e não mais baseadas no achismo, como são feitas muitas vezes hoje dentro dos municípios brasileiros. Quando a gente fala disso, a tecnologia de Big Data ela vem para auxiliar dois grandes processos. O de ganhar mais, então aumentar a arrecadação e recuperação de débitos, e o de perder menos, ou seja, não deixar com que o dinheiro público saia de maneira inefetiva, com que ele saia para quem não deva efetivamente estar saindo. Isso aqui são alguns das empresas que têm trabalhado conosco. Nós temos hoje o orgulho de já ter um município catarinense trabalhando com a nossa empresa, que é o município de Itajaí, ao qual nós já temos feito alguns cruzamentos, já temos iniciado alguns processos de aumento de arrecadação efetiva dentro do município e diminuição de perdas, ao qual a gente pode depois demonstrar alguns exemplos para os senhores. E aqui eu vou trazer um caso da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, que eu acho que ele tangibiliza muito de umas ações que são muito difíceis dentro dos municípios. Isso aqui é um caso extremamente pontual, ao qual a gente verificou o Estado de São Paulo realizando protestos de dívida no quesito dívida de IPVA. E nós verificamos, por exemplo, as informações das pessoas que eles não encontravam via protesto. Ou seja, o cartório retornava dizendo, esta pessoa não foi encontrada, não tem o que fazer. Ou seja, é uma dívida que está morta para o Estado. Dentro dessa dívida morta, a gente conseguiu atualizar o endereço dessas pessoas pelos cadastros que essas pessoas têm dentro das visões públicas de dados em mais de 70%. Isso dá um potencial de arrecadação apenas em 30 mil pessoas. O Estado de São Paulo tem mais de 300 mil, apenas em 30 mil, de mais de 61 milhões de arrecadação. Ou seja, a gente sabe que cada um dos municípios está com grande dificuldade, efetivamente, de ter essas visões, mas a gente também sabe que a gente pode, com tecnologia, melhorar isso. Falando um pouquinho agora aqui do nosso estado, a Secretaria do Estado de Santa Catarina, da Saúde, a gente fez um cruzamento extremamente simples de visões de dados, ao qual a Secretaria já tinha, mas não utilizava, cruzando dados de medicamentos dispendidos judicialmente, com dados de óbitos brasileiros, por exemplo. E a gente verificou que mais de 440 mil reais em medicamentos judicializados estavam sendo dispendidos para pessoas que efetivamente já haviam tido óbito. Ou seja, pessoas que estavam realizando atividades fraudulentas, retirando o medicamento por uma pessoa que não estava mais conosco. Isso aqui são alguns exemplos efetivos do que a gente tem tido. Mas para tangibilizar um pouco esse processo com vocês, eu vou demonstrar aqui, na prática, um pouco do que a gente tem desses quesitos de Big Data, para que vocês entendam
o que os municípios hoje podem efetivamente fazer. E pessoal, entendam que meu objetivo aqui não é falar efetivamente sobre a nossa empresa ou o que nós fazemos. Eu quero tangibilizar com vocês o que nós temos hoje no mercado já disponível no quesito dados e tecnologia, que possa efetivamente melhorar as aplicações dos municípios. Quando a gente começa a fazer algumas visões dentro disso, e eu vou começar por uma visão gráfica de todas as empresas brasileiras, por exemplo, a gente começa a trazer onde estão efetivamente possíveis problemas dentro das ações municipais, dentro do que a gente tem por detrás. Então, quando a gente começa a analisar o mercado de dados, o mercado empresarial brasileiro, por exemplo, nós nos deparamos com mais de 38 milhões de empresas CNPJs já criados dentro da Receita Federal brasileira, com diversas informações sobre esses CNPJs. Quantas estão ativas dentro da Receita Federal, nível de atividade, saúde tributária. A gente começa a ter um panorama de gráficos de quantos funcionários cada empresa tem por detrás e etc. Só que dentro disso, obviamente, quando nós falamos do nosso setor, ou seja, dos nossos municípios, entre aspas, pouco nos interessa o que está acontecendo no Brasil, nos interessa o que está acontecendo efetivamente no nosso município. E eu vou dar exemplo, obviamente, do município ao qual eu nasci, município de Florianópolis, que é o município ao qual nós estamos. Então, quando nós colocamos, por exemplo, o município de Florianópolis dentro da pesquisa, nós analisamos que já foram criadas no município mais de 157 mil empresas, ao qual destas nós temos 89.148 que neste momento estão ativas dentro da Receita Federal. Qual que é o primeiro trabalho que se faz para aumento de arrecadação dentro de Big Data? Cruzar o cadastro municipal, por exemplo, de inscrição municipal, com as empresas da Receita Federal. Uma coisa que hoje não se faz, entre aspas, um ente governamental que não passa dados a outro ente governamental, parece até um absurdo, mas é a realidade dos municípios. Invariavelmente, quando a gente faz esse cruzamento, entre aspas, básico, a gente encontra em torno de 30% de empresas que estão registradas no município e que não têm nenhum alvará. Quiçá o ISS, quiçá a emissão de notas, etc. Ou seja, estão totalmente irregulares com o município. E a gente também encontra, dentro do cadastro municipal, inúmeras empresas que já baixaram na Receita Federal, mas não foi dado baixa dentro do município. Isso vai acabar gerando dívida, que vai para a dívida ativa, que vai para diversas situações, mas que nunca vai ser cobrado. Ou seja, não adianta a gente ficar colocando e encharcando o nosso judiciário com informações que não vão efetivamente gerar resultado financeiro para o nosso município. E se a gente analisa, por exemplo, as 89 mil empresas do município de Florianópolis, a gente vai começar a analisar, por exemplo, que a gente tem uma média de funcionários hoje de 11,19 funcionários em cada um deles, que a gente tem 139 bilhões de reais de faturamento estimado em todas essas empresas. E se a gente quiser falar mais profundamente, por exemplo, de ISS, vamos pegar aqui os setores, por exemplo, da construção civil e o setor de serviços dentro do município, para que a gente possa designar, por exemplo, que dessas 89 mil empresas, por exemplo, que estão aqui dentro do município, 60 mil são desses dois setores. E se a gente analisar apenas estes dois setores, por exemplo, a gente começa a ver que a média de funcionários sobe, a gente vai para 14,74, e o faturamento quase que é o total de faturamento aqui dentro do município, o que a gente já vê hoje na arrecadação municipal de Florianópolis. Só que vamos um pouco mais a fundo. Vamos analisar, a gente tem visto que, por exemplo, o polo de Florianópolis, ele é um polo que tem sido muito falado no quesito tecnologia. Opa! E vamos analisar então quem são as empresas que efetivamente são do segmento de tecnologia dentro do município. São 825 empresas que hoje estão empregando aqui dentro do município, por exemplo, em torno de 167 funcionários. Opa, fiz aqui um erro. Vamos reanalisar para que a gente possa ter a visão total. Da informação. Então, vamos refazer.
eu havia feito um erro aqui no sistema. Analisando, são 932 empresas, por exemplo, que estão dentro desse perfil. E se a gente analisar isso, a gente tem 23.419 funcionários dentro das empresas de tecnologia dentro de Florianópolis. Ou seja, efetivamente a gente vê o polo tecnológico. Mas se a gente quer fazer estudos socioeconômicos, vamos começar a analisar como era há 5 anos atrás, o que tem acontecido, por exemplo. Mas mais do que isso, vamos analisar aonde estão estas empresas dentro do nosso município. Então, aonde elas estão posicionadas, por exemplo. Então, a gente vai analisar aqui, dando um zoom, dentro do município de Florianópolis, aonde estão estas empresas, para que a gente possa, novamente, ter ações de gestão pública mais efetivas. Então, a gente vai ver essas 932 empresas, onde estão cada uma delas. Então a gente começa a ver uma grande concentração ali no centro da cidade, um pouco mais direcionado ao norte da ilha, um pouco mais para o leste também. A gente começa a identificar efetivamente aonde estão essas empresas, para que novamente a gente possa criar uma ação sociogovernamental baseada em dados, baseada em informação, podendo com que a gente junte indicadores sociodemográficos, por exemplo, do município de Florianópolis, vinculados à alfabetização, por exemplo, para que a gente veja, ok, todas essas empresas estão nestes locais, mas como é que estão os setores censitários municipais no quesito alfabetização? Que a gente possa efetivamente verificar e cruzar informações em tempo real. Mas mais do que isso, vamos supor que nós queremos fazer uma ação com essas 932 empresas. Por exemplo, uma ação de cobrança em cima delas ou algo nesse sentido. A gente pode verificar cada uma delas aqui na esquerda e dizer, ok, eu quero analisar, por exemplo, a GMCN, Serviços de Informática e Consultoria. Ah, não, eu quero analisar, por exemplo, a GXS Informática, por exemplo. E quando a gente faz isso, a gente começa a entrar um pouco mais a fundo na informação dessa empresa, trazendo dados para que o município tome decisões, seja no quesito recuperação, seja no quesito entendimento dessa empresa. Então, desde faturamento, funcionários, enfim, diversas informações sobre ela, trazendo histórico de mudanças caso ocorram, para no caso das procuradorias, por exemplo, em desconstituição de personalidade jurídica, eles saberem efetivamente quem eram os sócios do momento da constituição da dívida, que possam ir atrás e identificar o que estava acontecendo naquele momento. A gente começar a verificar, por exemplo, dados de crescimento e decrescimento da admissão de funcionários, da quantidade de funcionários dessa empresa, para cruzar, por exemplo, com a emissão de nota fiscal. E quando a gente cruza com a emissão de nota fiscal, identificar quem são os possíveis sonegadores municipais, quem são as principais empresas que a gente possa efetivamente fiscalizar. Começar a realizar cruzamentos, por exemplo, dentro dos seus sócios e verificar quem faz parte desse grupo econômico. Então, identificando, a partir da sua empresa, que outras empresas são destes sócios e que a gente possa, por exemplo, transacionar e realizar algum tipo de recuperação de dívida, entender quem são os sócios e as pessoas por detrás, entendendo o que está acontecendo em cada um deles, para que a gente novamente possa tomar decisões baseadas em dívida. Mas da mesma forma que nós conseguimos trabalhar no segmento empresarial, nós conseguimos entender também as pessoas físicas do município, ou seja, nossos munícipes, pessoas que fazem parte de cada uma delas. As mais de 211 milhões de pessoas do país que nós temos, para que a gente consiga novamente transcrever as políticas públicas de maneira mais efetiva. Vamos, por exemplo, analisar quem são as pessoas que hoje trabalham dentro do município de Florianópolis. E analisando elas, vamos analisar, por exemplo, qual é a faixa de renda de cada uma delas, qual é a idade dessas pessoas. Ou seja, são 266 mil pessoas hoje que trabalham, que têm vínculo trabalhista dentro do município de Florianópolis, e a gente já começa a ver que elas têm grande parte da sua idade entre 26 e 40 anos. A gente começa a analisar que os sexos estão muito parelhos aqui no município de Florianópolis, sexo masculino é um pouco mais relevante. A gente começa a analisar uma renda estimada das pessoas, ao qual nós vemos uma concentração bastante interessante de pessoas com média renda e alta renda dentro aqui do município, ou seja, conseguimos verificar informações sobre essas pessoas. E nós podemos dizer também, eu quero analisar aqui apenas as pessoas que têm entre idade
de 40 a 60 anos, porque eu posso querer dentro do meu município, por exemplo, fazer uma ação com essas pessoas específicas. São 111 mil pessoas. Eu quero analisar ainda, por exemplo, quem é que tenha uma renda estimada de, por exemplo, até R$2.000, porque eu posso querer trabalhar com essas pessoas em algum tipo de ação. Então são 32 mil pessoas. Mas mais do que saber quantas são, é a gente poder verificar os dados dessas pessoas e conseguir entender efetivamente como trabalhar, aonde ela vive, qual é uma possível localidade dela, onde que ela trabalha. Essa pessoa, por exemplo, trabalha na André Pisbe. A gente começa a entender efetivamente quem é essa pessoa, ela está lá desde 2001. A gente começa a entender para conseguir tomar as decisões de visões sociogovernamentais de maneira extremamente mais específica e mais inteligente. E mais do que isso, além de ajudar no aumento de arrecadação, ajudar também no quesito diminuição de perdas. E aí eu vou dar um exemplo para os senhores aqui, que me assusta toda vez que eu vejo. Não sou contra o benefício de Bolsa Família no país, bem pelo contrário, acho que ele é extremamente pertinente, mas sou extremamente contra a maneira ao qual ele está sendo reproduzido no Brasil. E aí vou dar um exemplo para vocês. Se nós analisarmos dentro do Brasil as pessoas que recebem esse benefício, são mais de 11 milhões de pessoas que recebem o benefício de Bolsa Família no país. Se nós verificarmos quantas delas, por exemplo, têm empresas no nome e essas empresas estejam ativas, não se assustem com o número, tá, pessoal? A gente vai analisar mais de 400 mil pessoas ao qual tem empresas no nome e estas empresas, por exemplo, estão ativas dentro da Receita Federal. Ou seja, se a gente quer começar a analisar alguma coisa, 458 mil pessoas. Só que vamos analisar quantas delas, por exemplo, recebem esse benefício no nosso estado, no estado de Santa Catarina. A gente vai verificar que existem 6.635 pessoas hoje, por exemplo, que recebem Bolsa Família, têm empresas no seu nome. Vocês sabiam que daquelas 11 milhões de pessoas, mais de 120 mil delas fizeram doações políticas nos últimos 10 anos? Por exemplo. Então a gente começa a cruzar dados efetivamente para que a gestão pública consiga ter mais informação para que faça as tomadas de decisão no seu dia a dia, para que possa efetivamente tomar decisões quanto à gestão pública eficientes, decisões que levem os municípios efetivamente a outro patamar. Muito se fala sobre precisamos aumentar a arrecadação, precisamos diminuir nossos gastos, precisamos ser mais efetivos dentro dos nossos gastos, mas pouco se tangibiliza em dados, pouco se cruza informação para que efetivamente nós façamos estas ações e essas situações de maneira mais pertinente e de maneira mais objetiva. O meu recado aqui eu quis dar de maneira extremamente rápida, pessoal. Eu sei que a gente já iniciou e já atrasou um pouco o evento, eu não quero atrasar o almoço dos senhores. Nosso objetivo aqui foi simplesmente pincelar um pouco com os senhores de que a tecnologia ela está aqui para auxiliar os municípios brasileiros e os municípios catarinenses. Já existem diversas tecnologias que podem demonstrar situações diferentes do que nós temos visto hoje nos municípios e possam efetivamente nos auxiliar a tomar decisões de maneiras mais assertivas. E, logicamente, a Câmara de Vereadores, ela é quem pode auxiliar todos esses processos dentro dos municípios para que os nossos governantes públicos efetivos possam tomar essas decisões. Queria agradecer mais uma vez ao VESC por ter nos convidado a poder conversar um pouquinho com vocês, a todas as entidades presentes aqui no nosso evento. Agradecer e ficamos totalmente à disposição para esclarecer. Um bom almoço a todos. Nós agradecemos aqui ao palestrante, né, pela importante palestra que tem dado a nós. Não vamos abrir espaço devido ao tempo, que já está na hora do almoço. E aqui reforçar a todos para que de noite vamos na confraternização da UVESC dos 45 anos. Eu quero dizer a vocês que já faz 25 anos que eu participo da UVESC.